Nós estamos vivendo o mês da família. É o familiar. Pode acender as luzes todas, tá? Inclusive a branca também. E o familiar é um dos movimentos que a gente vive na nossa igreja. O familiar tem como ideia vivermos o evangelho na nossa casa. Aplicarmos os princípios, os valores do evangelho e vivê-los dentro da nossa relação familiar. O evangelho traz mensagens, o evangelho traz valores, o evangelho traz princípios, o evangelho traz uma sabedoria. E essa sabedoria, ela precisa ser aplicada em todas as nossas relações. Mas que ela seja aplicada principalmente ou primariamente na nossa casa, na nossa relação familiar. E que a gente viva isso na nossa casinha, tá? Que não tem nem teto e nem parede, porque são pessoas. Que a gente viva isso na nossa casa. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o papel ou a função pastoral da família. Quem está lendo o livro Tons de Laranja tem um capítulo que eu falo sobre a revolução da graça nos relacionamentos. E no final desse capítulo eu faço uma reflexão sobre o modelo de pastoreio do Novo Testamento para ser vivido na igreja. A gente puxa já para casa, tá? Para ser vivido na igreja, para ser vivido nessa comunidade de fé. E o modelo de pastoreio, o modelo de cuidado do Novo Testamento, ele não é o modelo de Jetro, que está lá no Antigo Testamento, onde Moisés cuidava de todo mundo. É muitas vezes isso que a gente às vezes vive nas igrejas, onde tem uma pessoa chamada de pastor, que vai cuidar de todo mundo. Isso não funciona, isso é adoecedor, tanto para o pastor como para o rebanho. Jetro dá um modelo, que é um modelo que Moisés estava ali sem conseguir dar conta, e Jetro traz uma solução. Jetro diz: escolhe pessoas, e que essas pessoas cuidem de um rebanho menor. Mas isso também não funciona. Eu chamo esse modelo de um modelo de... E você, quando lê o livro, vai perceber isso. Eu chamo desse modelo o modelo daqueles que são os bons. É como se eu catasse aqui algumas pessoas aqui dentro, que eu julgo que são pessoas de boa reputação, pessoas capazes. De pronto, não sou eu que vou cuidar do rebanho sozinho, vocês vão cuidar junto comigo. Vocês são pastores auxiliares, vocês são... Aí a gente dá um nome, chama de Barnabé, chama de pastor leigo, chama do que for e coloca ele para cuidar das pessoas junto comigo. As coisas mais graves vocês trazem. Mas quando nós vamos, já foi uma tentativa de descentralizar, né, de Moisés para uma estrutura menos centralizada. Mas quando você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento horizontaliza esse cuidado de uma forma plena e absoluta. Nós temos as lideranças, nós temos as pessoas com os dons, continuamos tendo pessoas que recebem uma responsabilidade específica a partir de um dom dado, de um dom recebido, mas a responsabilidade do cuidado é de todos. Por isso a ênfase do Novo Testamento é muito grande naquilo que nós chamamos dos mandamentos da mutualidade. Quais são os mandamentos da mutualidade? São todos aqueles mandamentos bíblicos que usam a expressão uns aos outros. É cuidado mútuo, uns aos outros. Nós temos no Novo Testamento 28 mandamentos recíprocos, mandamentos da mutualidade, mandamentos que usam essa expressão uns aos outros, sem contar as repetições, porque alguns deles se repetem várias vezes. Então a ênfase no Novo Testamento é muito forte nesta coisa de que eu cuido de você e você cuida de mim, de que nós cuidamos uns dos outros, a partir dos dons que recebemos, mas esse cuidado é mútuo. A gente vai ter gente com dom de ensino no rebanho, e que talvez tenha mais habilidade para fazer isso, mas a Bíblia chega a dizer: ensinem uns aos outros. Não é só para quem tem dom de ensino.
Amem-se uns aos outros. E são 28, meu povo. A ênfase é muito forte nisso. E a gente está toda hora apontando para isso e dizendo, não é o pastor que cuida do rebanho, é o rebanho que se cuida mutuamente. O papel dos pastores é equipar, é ensinar, é dar as ferramentas, é desafiar a viver esse cuidado mútuo. Que a gente só consegue viver se a gente sair do nosso cantinho e for se relacionar com o outro. Pastor, não é sobre família hoje? Pois é. Isso vale para as nossas casas. Eu já vi uma família, um casal, um casamento, se desfez e uma das discussões era quem era que era para assumir esse papel pastoral na casa. Isso é papel do homem, isso é papel da mulher. Nós precisamos trazer para dentro da nossa casa essa consciência de que nós cuidamos uns dos outros. E de que esse pastoreio é mútuo. É lógico que, quando nós temos pais e filhos, o pressuposto é de que os pais vão cuidar dos filhos e não os filhos vão cuidar dos pais. E quando você pega uma criança cuidando de um adulto, porque esse adulto não está bem e a criança precisa assumir um papel que não é dela. Mas isso não significa que em alguma instância essa criança ou esse adolescente também não vai exercer a mutualidade, cuidando sim dos seus pais de alguma forma. Alguém já foi cuidado aí pelos seus filhos? Eles também cuidam da gente. Eles também trazem uma palavra, eles também nos ensinam. Qual a necessidade hoje enorme dos pais aprenderem com os filhos? A respeito de um bocado de coisa que os pais não sabem e não entendem. E quantas vezes os filhos estão ali aprendendo. Como nós aprendemos, mesmo que sou eu que estou cuidando do meu filho que nasceu, existe ali um ensinar um ao outro, porque esse filho também me ensina muita coisa. E o desafio que nós temos é de entender que olhar na nossa casa, quem cuida de quem? Quem pastoreia? De quem é a função de pastorear? É de todos. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Amém, meu povo? Sabe o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu agrupei alguns mandamentos da mutualidade, juntei assim, os que têm o mesmo tema mais ou menos, estão juntos, juntei assim o mesmo tema. E queria ler junto com vocês. Depois a gente vai para um outro bloco. E a gente vai trazer o princípio desses juntos, Lógico que se a gente fosse pegar cada um, dava para sair. Mas eu quero fazer uma panorâmica. E de que a gente talvez saia daqui hoje dizendo assim: eu sou responsável pelo cuidado da minha casa. Eu sou responsável por esse pastoreio. Esse pastoreio é mútuo. É uns aos outros, e é isso que a gente precisa viver no casamento, é isso que a gente precisa viver nas nossas relações familiares com pais e filhos, e nas relações familiares que vão para além daquilo que, da família que vive junto da mesma casa, tá? Para aquilo que está fora, que também é família, e que a gente também precisa viver essa mutualidade. Vamos lá? Vamos por partes? O primeiro princípio é o princípio dediquem-se ao outro, dedique-se ao outro. Um se dedicando ao outro, uns aos outros. Deixa eu ler com vocês. Olha quais são os mandamentos, vou colocar todos juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. A gente já falou várias vezes que esse conceito de suporte não é só de aguentar a pessoa difícil, mas é de dar suporte também. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui traz a ideia, quando nós agrupamos esses mandamentos. Ô Jonas, pode colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor. Quando nós agrupamos esses mandamentos,
fica muito claro, e eu quero que eles fiquem aí para vocês ficarem olhando enquanto eu falo, de que é uma responsabilidade de nós cuidarmos, nos dedicarmos ao outro, e este outro se dedicar a mim. Que nós vivemos e criarmos uma cultura de que nós suportamos uns aos outros aqui. Então, se tem alguém na família está passando por uma fase mais difícil, o resto da família, ele se agrupa, as pessoas se envolvem para cuidar também. Se está passando, alguém adoeceu e a carga às vezes vai toda para um lado, e a gente precisa entender que é hora da gente se dedicar um ao outro, da gente carregar as cargas uns dos outros. Às vezes tem alguém que está estudando, que está passando por uma fase de Enem, ou de concurso, ou do que quer que seja, e a família, ela cuida, ela entende que existe aquele cuidado um do outro. Se existe algo ali dentro da casa que precisa ser cuidado, de quem é essa responsabilidade? Embora seja de uma responsabilidade de alguém, porque um acordo foi feito nesse sentido, mas é responsabilidade de todos levar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros. A família se desfaz quando nós estamos ocupados em nos dedicarmos demais a nós mesmos, a cuidar apenas das minhas próprias coisas. E aí assim, quando isso acontece, geralmente você vai ter gente que está afogada e gente que está sufocada, porque uma família tem muitas demandas e elas precisam ser divididas. A mutualidade precisa ser vivida. Às vezes a gente grita. Teve uma hora lá em casa que eu precisei chamar e dizer ao pessoal o seguinte: se vocês não se meterem para baixo junto com a gente para dar conta dessa casa aqui, a gente não vai aguentar não. Eu e a Aninha não vamos aguentar não. E aí os meninos se meteram para fazer junto, porque a gente está precisando do apoio de vocês. A gente quer que vocês se dediquem mais a esse coletivo aqui, se dedicar mais um ao outro e ter essa dedicação mútua. Isso precisa estar equilibrado dentro da nossa casa. Preste muita atenção se não existe alguém se dedicando muito ao outro e não está existindo o retorno. E não está existindo esse retorno, porque essa relação está adoecida. E tem gente que pensa apenas em si, e tem o outro que às vezes tem uma doença de pensar também só no outro. E esse casal parece que está feliz. Você olha assim e diz: que maravilha, como eles dão certo. Um não gosta de fazer nada e o outro gosta de fazer tudo. Olha como eles são felizes. Um só pensa em si e o outro só pensa no outro. Dá certinho. Não se sustenta. É adoecido. Parece um casal perfeito. Parece uma família que está funcionando direitinho. Mas tem um super-homem e uma mulher maravilha ali que vai cair. E nós precisamos cuidar uns dos outros e nos dedicarmos ao outro. Vocês já imaginaram a cena perfeita de você termos numa casa, numa família, todo mundo preocupado em se dedicar ao outro? Isso serve para tudo. A própria relação sexual só funciona se esse princípio estiver sendo aplicado. Senão não vai funcionar. Nos dedicamos ao outro. E precisamos estar focados nisso. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos sinalizar. A gente tem às vezes uma coisa de dizer assim: ah, mas não pediu. A gente tem uma frase que diz mais ou menos assim: olha, se você precisar de alguma coisa, me diga. Eu gosto de um cara que diz que quem diz isso é porque não está querendo ajudar. Porque se você quer ajudar, você vai lá, pega alguma coisa para fazer e faz. Eu peguei a frase do livro do Amar ao Próximo, do Wayne Jacobson. Ele diz: quando um amigo estiver em dificuldade, não aborreça, perguntando se existe alguma coisa que possa fazer. Escolha uma e faça. E tem um amigo seu passando por uma dificuldade, passando por uma luta, chega lá e diz: olha, eu vim aqui fazer uma faxina na tua casa hoje. Eu comprei aqui a comida para você não precisar nessa semana se preocupar em fazer o almoço. Não ficar dizendo: olha, se precisar diz, tá? Não vai dizer. Não vai dizer.
Isso é igual, tá tudo bem? Tá. E quando você diz, tá tudo bem, e a pessoa diz, não tá, você fica meio perdido. Você fica meio sem saber o que fazer. É igual quando o cara diz para o pessoal do cartão da Renda que eu quero fazer o cartão. O vendedor não sabe o que fazer mais. Ele para ali. Você quer um cartão? O cara quer. Eu disse, vixe, e agora? O que eu faço? Porque nunca ninguém quer. Então assim, como é que você está? Aí o cara vai e diz, eu estou mal. Aí você, peraí, mas... Poxa, tu está mal, mas tu é inconveniente, né? Como é que tu responde que tu está mal? E agora eu estou passando rapidinho aqui, apressado. Perguntei só por educação. Então você precisa olhar para o outro e dizer o que é que o outro está precisando, vai lá e faz. Vai lá e faz. Meu povo, tem uma pia ali que está... Que pia é um negócio sério. Pia é um negócio que dá separação, pia dá confusão. Pia é um negócio complicado. Tem uma pia ali, vai lá e faz. Ah, mas não é meu dia, não importa. Vai lá e faz. Está percebendo a necessidade? Vai lá e supre. Sabe o que é importante para o outro? Meu povo, a gente se conhece. A gente se conhece. Dediquem-se ao outro. E gera essa cultura dentro da tua casa. Paulo vai dizer, quando ele fala do amor em 1 Coríntios 13, de que o amor não busca os seus próprios interesses. Dedique-se ao outro, dentro da tua casa. Isso é pastoreio. Isso é pastoreio. Fazer essas coisas aqui, um na vida do outro. O que mais? Lute por um ambiente seguro de graça. Um ambiente seguro de graça. Um ambiente onde as pessoas possam expor as suas fragilidades. Vamos ler os mandamentos? Recíprocos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aceitem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam benignos uns com os outros. A nossa casa, nossa família precisa ser um lugar de graça, onde as fragilidades elas sejam expostas com naturalidade e sejam acolhidas, porque nós estamos vivendo o mandamento da mutualidade de perdoar uns aos outros, de aceitar uns aos outros. Eu trouxe algumas frases desse livro que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz: somos um lugar macio onde cair, quando amamos as pessoas apesar de suas falhas e agressões. É preciso aceitar as pessoas como são, acreditando que Deus vai transformá-las quando chegar a hora. As pessoas se abrem para aqueles que as aceitam do jeito que são e fogem dos que ficam sempre tentando transformá-las naquilo que acham que elas deveriam ser. Como às vezes a gente tem alguém na casa da gente que tem uma dificuldade. Todos têm. Mas vou falar de alguém específico que tem uma dificuldade que todo mundo sabe que aquela pessoa tem essa dificuldade. Isso compromete a relação, isso atrapalha um bocado de coisa, isso precisa ser transformado. Mas não é assim. Precisa de um ambiente de graça para que essa fraqueza seja conversada. Ela precisa de aceitação, ela precisa de perdão. Ela precisa de um ambiente, de um lugar macio, de um lugar onde a transformação não seja exigida de hoje para amanhã. Isso vale muito para os nossos filhos, meu povo. E vale para os casais também. Porque as transformações na vida da gente, elas não acontecem no tempo que os outros querem. E às vezes nem no tempo que a gente quer e gostaria que fosse. É um processo. É um processo. E às vezes por causa de uma dificuldade que um filho seu tem, ou uma filha sua tem, você fica ali num desgaste, sabe, enorme. Sabe, beirando a agressão, beirando a murmuração, a exigência. Sabe, e aquilo vai ficando um lugar duro, onde o outro sabe que tem que mudar, mas ele não consegue.
E a gente às vezes precisa de um lugar macio para conversar sobre isso, para colocar essa fraqueza na sala, no sofá, na mesa, na cama. E conversar sobre ela. Eu não estou falando de aceitar as pessoas em definitivo como elas são e ir para um lugar da negação, para um lugar onde você se anula. Não. Mas nós temos liberdade para colocar os nossos defeitos, entendemos que ele está num processo. E se eu tenho alguém na minha caminhada, que a minha esposa precisa ter paciência comigo para entender que algumas coisas eu vou demorar a conseguir, mas eu estou no caminho, a gente está conversando sobre isso. A gente está seguindo, mas eu preciso de um ambiente de graça. Não como justificativo para continuar no pecado, mas como graça e aceitação e perdão e benignidade, para que nós possamos continuar seguindo a partir da graça de Deus derramada na vida da gente. Os nossos filhos, então, às vezes são anos para poder colher um fruto. Ou aquele fruto que a gente tanto quer ou tanto deseja. São anos. A pressa na educação atrapalha. A pressa na educação atropela. E gera mais ferida e condicionamento do que real transformação. Precisamos de calma. As coisas não mudam de uma hora para outra. Você casou com uma pessoa que tem bagagem. Dentro dessa bagagem tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem coisa que vai ser maravilhosa, você vai achar maravilhoso ter isso naquela bagagem. Mas junto na bagagem tem um bocado de coisa, que são as dificuldades daquela pessoa. E nós precisamos que a nossa casa seja um lugar macio, para nós cairmos, para nós colocarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas limitações. A igreja deveria ser esse lugar. Vamos começar fazendo isso dentro da nossa casa? Vamos começar aplicando isso na nossa casa e vamos expandir isso para as nossas relações de comunidade de fé? Vamos começar na casa da gente a tratar essas questões? A gente tem muito medo da casa da gente ser um lugar macio para cair, porque a gente acha, o Cláudio falou sobre isso hoje de manhã, a gente acha que o lugar macio acomoda e não muda ninguém. É como se o lugar macio fosse um lugar onde o cara fica e se acomoda no pecado dele e não muda nada. Não. A graça e o entendimento desta graça, dessa aceitação e desse perdão, dessa vulnerabilidade, é a condição básica para que a gente tenha uma transformação verdadeira. Quando a casa da gente é um lugar seco, um lugar que bate seco, que não tem, sabe, que não tem espaço para vulnerabilidade, essas pessoas vão ser pessoas muito feridas, inseguras, perfeccionistas, adoecidas. Elas vão gerar resultado e desempenho. Se é isso que você quer, só isso que você quer, continua. Mas se você quer um ser saudável, inteiro, que gere desempenho e resultado, mas que seja por dentro também livre, espontâneo, autônomo, responsável por si mesmo, você precisa dar um lugar macio para essa pessoa cair. Porque sem um lugar macio ele vai só trazer resposta, mas o coração vai estar ali, muito adoecido. E nós precisamos do lugar macio para que essa resposta venha até mais lenta. Eu concordo, é mais lento. O lugar macio não produz o resultado de uma palmatória. E a gente não usa mais palmatória, mas está usando outros mecanismos, às vezes mais cruéis, do ponto de vista emocional. A palmatória resolve rápido, mas adoece, fere a alma e não constrói um ser forte de fato. Ele só é reativo. E ele vai ser sempre reativo. E vai estar aí, sabe, vivendo um bocado de coisa complicada para dar conta. Ah, pastor, mas também sempre tem mais pastor. Ah, pastor, mas também se for um lugar macio demais, a pessoa, eu não estou falando de não ter regra, de não ter disciplina, eu não estou falando de não ter verdade, eu vou já falar da verdade. Eu não estou falando disso. Estou falando de ter um lugar macio. É você que está concluindo que vai ser um lugar permissivo. Eu estou falando de lugar macio.
Não estou falando de permissividade, não estou falando de, tá bom, bichinho, não estou falando isso. Estou falando do lugar de graça, de perdão, de aceitação, de acolhimento. Amém, meu povo? E aí continua, né? Porque aí vai o lugar da verdade agora, tá? Lute por um ambiente seguro para a verdade. E quando eu falo verdade aqui, eu não estou falando a verdade que se conta, mas a verdade de Deus. Um lugar seguro para que aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é a verdade de Deus seja dita, e seja dita de forma explícita. Não coloquei a graça em primeiro lugar à toa, tá? Ela precisa vir antes. Mas vamos ler os textos da verdade? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, de pleno instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. E orar é pedir a verdade de Deus para o irmão. A vontade de Deus para o irmão, para a pessoa da tua casa. Exortem-se, ensinem, aconselhem-se, que a palavra de Cristo esteja ali. E meu povo, sabe o que acontece? Hoje eu percebo pais às vezes preocupados em serem mais duros com seus filhos, com medo de perder o afeto. Gere um ambiente de graça. E na hora que você precisar falar da verdade, exortar e chamar a atenção, faça isso. E o ambiente de graça funcionará como um lastro para que essa relação ela não se perca. Porque a graça vai continuar ali. A gente está só falando sobre a verdade agora. Mas a graça está aqui. E aí na hora de precisar chamar a atenção, é o próprio casal, que às vezes um precisa chegar para o outro e precisa dizer umas coisas bem ditas. Mas se o ambiente de graça não foi construído, se não há dedicação uns aos outros, o que vai acontecer com essa coisa bem dita? Ela será mal ouvida. Não há dedicação mútua. Não há ambiente de seguro da graça. A palavra vai virar o quê? Acusação. E o outro não escuta. Então, como é bom a gente se dedicar bastante um ao outro, como é bom a gente construir um ambiente de graça na nossa casa, para quando a gente precisar entrar no desgaste, a gente entrar sem medo. Sem medo. Entrar no desgaste porque precisa entrar. E às vezes o casal vai entrar ali numa situação difícil. Mas se houve dedicação um ao outro, se houve ambiente de graça estabelecido, um lugar macio para cair, entra no desgaste. E puxa a verdade, traz a verdade para o meio da sala. Traz o valor de Deus e a verdade de Deus para o meio da sala. Faz isso. Entende, meu povo? A gente quer começar por aí. A gente quer começar pela verdade. Aí dá ruim. Ou às vezes não tem nem coragem de dizer a verdade. Porque não tem esse lastro relacional para poder chegar e dizer: não, está errado, não aceito, não admito. Isso é palavra de qualquer um, tá? Isso é palavra de qualquer um. É o que às vezes um esposo precisa dizer para a esposa, que uma esposa precisa dizer para o esposo, o que um filho precisa às vezes dizer para um pai. E aquilo que um pai precisa dizer para um filho, e precisa ser dito. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser tão amigo dos nossos filhos, que nós não assumamos de fato a nossa postura como pais. Porque filhos, seus filhos, podem ter muitos amigos, mas existe uma função que é sua, de ser pai, de ser mãe,
E quando a gente deixa de ser pai e ser mãe para ser amigo, a gente está indo para um outro lugar. E esse tipo de relação, ele já vai ter muitas. Nossa relação não é de amizade. Não escutem isso sem ouvir primeiro o que eu falei da graça. Só que entender a graça não significa ir para um negócio sem precisão, sem clareza. E quando a gente tem um ambiente de graça, como é bom, como é gostoso, meu povo. E eu tenho experimentado disso muitas vezes com os meus filhos, de poder colocar a verdade em cima e tá ali. E ele sabe que a graça está ali também. Mas a verdade está dita, ela está sendo colocada. Aquilo que é e que não está sendo relativizado, está sendo colocado. Junto com a graça. Sempre junto com a graça. Mas a nossa casa é um lugar da gente viver essa mutualidade do ensino, da exortação, do encorajamento. Amém, meu povo? Outra coisa que eu queria destacar é que é hora de banir os ladrões da transparência. E que se a gente não tira esses ladrões da transparência, vai chegar uma hora que a gente está tudo na mesma casa, mas a gente não se conhece. O último versículo do paraíso diz que o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Essa nudez não é física, é de alma. Eles não tinham do que se envergonhar. E quando o pecado entra, o que é que eles fazem? Eles se cobrem um do outro. E como é complicado quando o ambiente da casa não é de dedicação mútua, o ambiente da casa não é um ambiente de graça, a verdade não consegue ser dita porque é cheio de dedo para dizer a verdade, porque é frágil o laço da relação. E a gente começa a se distanciar e a se esconder. Tem uma hora que a gente não se conhece mais. E de uma hora para outra a gente leva um susto. Deixa eu ler os mandamentos que falam dos ladrões da transparência. Ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Falar mal tira a transparência. Quem fala contra o irmão o julga. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está à porta. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Meu irmão, esse último versículo é maravilhoso. A gente, em vez de estar julgando um outro, estar se queixando toda hora, a gente devia estar tirando as coisas do meio, para a pessoa não cair. A gente devia estar facilitando a vida desse irmão que tem limitação, que tem dificuldades. E às vezes tem um que é estourado, e tem o outro que parece que gosta de botar pedra no caminho para o estourado cair. Eu não estou culpando o estouro em quem colocou a pedra. O estourado está errado, ele precisa ser transformado. Mas a gente precisa evitar esse tipo de coisa, e a gente precisa parar de se queixar, de falar mal, porque isso numa briga, né? Uma briga solta tudo, né? Eita briga, gravasse uma briga, ainda bem que ninguém grava essas coisas, porque se fosse ouvir depois o que fala na briga, e aí a gente vai ficando com medo, vai se escondendo. Daqui a pouco a gente não se vê mais, está todo mundo atrás dos arbustos. Evite ficar falando mal dos seus filhos. Evite. Estou falando evite, aqui está dizendo para não falar. Fale com ele, mas pare de falar mal dele, porque isso vai criando um negócio, isso vai sendo ouvido,
E alguém vai se calando. Para de falar mal da sua esposa. E de se queixar. Para de falar mal do seu marido. Você está construindo o quê? Falando mal do seu cônjuge. Que tipo de semente você acha que você está plantando quando você fala mal e julga e interpreta tudo que ele fez de errado? Ou o que ele está fazendo de errado? E geralmente a gente faz isso com muitos adjetivos. Ah, mas é uma. O texto está dizendo: não se queixem. Não se queixem, não falem mal. Pastor, mas não é para conversar sobre a verdade? É, mas não é se queixando nem falando mal. É sentando e conversando sobre a verdade. É confessando os pecados uns aos outros. Dentro de um ambiente de graça e de verdade. A gente às vezes vai numa roda e até assim, fica engraçado, né? Um falando mal do outro, né? Mas a gente precisa parar de fazer isso. Porque não constrói. Pelo contrário, distancia. E por último, seja humilde para ser pastoreado. Olha o que diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aceite ser cuidado. Aceite receber uma exortação de alguém da sua casa. Seja humilde, considere o outro superior a você. Escute. Aceite receber uma ajuda. Tem gente que não gosta de ser ajudado, não. Porque acho que quer argumento para reclamar. Quer argumento para reclamar, então não quer que ninguém ajude. Aceite ser ajudado. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Jovens, filhos, se seus pais chegarem para você e forem conversar algo sobre você, escute. Sujeite-se. Casal, sujeitem-se uns aos outros. Não é um sujeito ao outro, mas é os dois se sujeitando um ao outro. Ouvindo o outro, considerando o outro. Seja humilde. Porque sem a humildade, esse pastoreio na sua casa e em lugar nenhum, ele vai acontecer. Ele não vai acontecer. Se nós não formos humildes o suficiente para entender que nós precisamos do outro. De que ele tem algo para me dar. Que ele tem algo para me dar. Às vezes a gente pega uma estrutura familiar onde a palavra de um é totalmente ouvida, a palavra do outro não é escutada. Falta humildade. Alguém está sendo colocado num lugar que não está certo. Precisamos ouvir. Ouvir. Os pais precisam ouvir os filhos. Você tem sim uma autoridade sobre eles e uma responsabilidade que está firmada no amor. Mas você precisa aprender a ouvir mais seus filhos. A ouvirmos uns aos outros. Para que possamos caminhar em paz. Então, meu povo, existe um pastoreio para ser vivido dentro da nossa casa. E como o Cláudio falou de manhã, é o lugar mais difícil da gente ser igreja, é dentro da nossa casa. O lugar mais difícil de aplicar esse negócio aqui é dentro da nossa casa. Porque aqui a gente consegue fazer
um modo faz de conta. Faz de conta que a gente se ama, faz de conta que a gente suporta uns aos outros, faz de conta que a gente é tudo legal. Mas dentro de casa não tem faz de conta. Ou é, ou não é. Não tem um faz de conta, entende? Não tem um faz de conta. E nós precisamos de uma forma muito humilde diante de Deus e sincera, dizer: Pai, eu quero viver esse pastoreio mútuo na minha casa. Amém?